Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi, você está no MCV Play, então vai ali, dá o play para ficar pertinho de todas as informações do Vasco nessa sexta-feira, dia que antecede a partida em Cariacica contra o Volta Redonda, valendo a liderança da competição. Claro, né, amanhã, 4h30 da tarde, o Gigante da Colina estará em campo. Chega hoje, tá? No Espírito Santo. E claro, a torcida do Vasco já vem fazendo aquela festa, né? Tem o Almirante que já chegou há muito tempo lá em Cariacica, a movimentação está grande, né? Ontem tivemos o Carlos Germano, enfim, o Vasco fazendo os eventos muito especiais para os torcedores off-Rio. Lembrando que Brasília no meio de semana não será diferente. E a gente vai estar, obviamente, observando e trazendo para vocês tudo em primeira mão. E olha só, falando sobre Vasco, hein? Mercado se agita no Vasco, hein? Proposta na mesa por volante, atacante voltando à pauta do Vasco e dia final para uruguaio de 24 anos de idade. Vamos falar muito sobre isso, porque hoje o Vasco espera uma resposta, hein? E claro, antes da gente começar, deixa o joinha para dar aquela moral. Vai lá nos comentários deixar a sua opinião, que é a base aqui do nosso trabalho. Não esqueça que aqui no primeiro comentário fixado eu deixo o link da Estrela Bet. A Estrela Bet é jogo legal no Brasil, regularizada. Você vem aqui no primeiro comentário fixado, faça o seu cadastro, o seu primeiro depósito para começar os palpites esportivos comigo na Estrela Bet. Lembrando que a Estrela Bet é patrocinadora master do Vasco no basquete e também é patrocinadora do Vasco no futsal. Então corre lá para você que é vascaíno, até R$500 de bônus. É isso mesmo, R$500 de bônus. É para começar a sexta-feira já preparando aquela múltipla, né? Então corre lá, primeiro comentário fixado, não perca essa oportunidade. Bom, como tem muitos assuntos e assuntos importantes, solta a vinheta, bora pro vídeo? Proposta na mesa, resposta final e jogador volta à pauta. Lembrando que amanhã o Vasco enfrenta o Volta Redonda em Cariacica, né? Lá no Kleber Andrade, pouco mais de 19 mil ingressos comercializados até agora. Acredito muito que bateremos mais um recorde, que o recorde já é da torcida do Vasco, né? Do estádio. Eu acredito que iremos bater mais um recorde lá no Kleber Andrade. Observando também um jogo importante amanhã contra o Voltaço, uma luta pela liderança, né? O Vasco que vai a campo com a equipe completa. Claro, existe a possibilidade de termos algumas variações, algumas trocas ali diante de uma partida em que o Vasco precisa buscar o resultado. O Volta Redonda que disputa a Série B do Campeonato Carioca é um desafiante aí. Vou falar para vocês, começa agora um desafio um pouco mais qualificado, né? Porque depois do Volta Redonda temos o Sampaio Corrêa no meio dos clássicos, né? O Vasco enfrenta o Fluminense, o Flamengo e o Botafogo. Então, observando esse cenário, começaram agora os verdadeiros testes. É agora que a gente vai realmente ver se o técnico Fábio Carille é aprovado ou não aí pela torcida vascaína. Observando esse cenário, o Vasco pode chegar na liderança da competição com 15 pontos em caso de vitória. Empate mantém-se na segunda colocação e a derrota o Vasco pode cair para a terceira colocação. A gente vai observar claramente o Campeonato Carioca para o Vasco, que está muito próximo, né, de chegar aí nas semifinais da competição. Matemáticos dizem que o Vasco precisa conquistar apenas 9 pontos para se garantir matematicamente nas semifinais. É claro que existe uma variação muito grande, né, nos clubes que vêm lutando um pouco mais abaixo. É um perde e ganha danado entre os pequenos, né? Então acaba que viabiliza uma forma muito melhor de se conquistar, né, esse acesso para as semifinais, já que o Vasco é o único clube que não disputa o Intercontinental, né, o Super Mundial. E claro, o torcedor já começa a cobrar um pouco mais dessa campanha no Campeonato Carioca, né? Meio que responsabilizando o Vasco para ser o campeão, para se diferenciar ali dos seus demais rivais. Bom, falando sobre o jogo, o Vasco vem fazendo campanhas no Espírito Santo, tá? O Carlos Germano, o Almirante, tá todo mundo lá fazendo a festa com a torcida. Ontem a gente teve imagens exclusivas do shopping, né, onde muitos vascaínos estavam presentes. E não esqueça você que é de fora do Brasil. Brasília, no meio de semana, teremos também muitos eventos. E, claro, vire sócio. Sociogigante.com, para você não perder nada, porque no Sociogigante.com, se você é sócio, o time do Vasco chegando na sua cidade, você vai ter
experiências exclusivas. Então, por favor, vire sócio e não perca essa oportunidade. E claro, vou deixar uma dica aqui também, você que gosta dessas camisas retrô e das camisas novas também do Vasco, besutesportes.com.br. Acesse esse site aí, digita aí, corre lá que tem todas essas camisas. Mas para facilitar para você, eu vou deixar no primeiro comentário fixado. Eu vou deixar nos stories, beleza? Não perca essa oportunidade de adquirir a sua camisa do Vasco num preço faixa, entrega rápida e atendimento perfeito, hein? Não perca. besutesportes.com.br, use o código VASCO5 para não perder a oportunidade. Fechou? Ó, essa daqui veio de lá, então. Quer uma igual a essa? Corre lá. Bom, vamos falar agora sobre mercado da bola. O mercado se agita no Vasco também para saídas. E o volante Juan Sforza recebe proposta do Santos. O Santos quer contar com o volante Juan Sforza para 2025. Não só o Santos, tá? Outros clubes também pretendem contar com o jogador. O mercado da MLS vem também com muita força, né, para o jovem promissor ali que começou no New Old Boys, foi campeão com a seleção brasileira sub-20 e, claro, observa o Vasco agora propostas pelo jogador que tem a sua valorização de mercado. Eu venho falando isso há muito tempo. Muita gente questiona o Vasco fazer uma oferta muito alta pelo Brian Rodrigues de 24 anos de idade, mas essa é a garantia que você tem. Você faz a contratação de um jogador que tem mercado, se ele não servir para você, o mercado vem buscá-lo. Então, é o que está acontecendo com o Juan Sforza, que vem recebendo muitos interessados agora o Vasco pela contratação do volante. O Santos tenta um negócio pelo jogador. Claro, queria saber a sua opinião. Você acha que o Vasco deveria negociar Juan Sforza com o Santos? Vá lá nos comentários deixar a sua opinião. Bom, falando sobre saídas, possíveis saídas, o atacante Rony, mais uma vez um desfecho negativo em suas negociações. Por conta do tempo hábil da janela de transferências, o jogador não vai utilizar-se de uma equipe no Catar, não vai jogar no futebol catarí. Então a gente observa, né, que o Rony volta à pauta do Vasco, não deu certo com o Fluminense por conta da falta de resposta e agora por conta da falta de tempo não consegue fechar com o futebol do Catar, Clube do Futebol do Catar. Então a gente observa, né, que o Rony pode voltar à pauta do Vasco a qualquer momento. O Vasco já observa com bons olhos essa nova abertura de uma possível negociação. O presidente Pedrinho já falou isso para os jornalistas na saída de São Januário, eu estava presente. 1.300.000 foi a pedida do jogador. Não dá. O jogador, para fechar com o Vasco, vai ter que diminuir muito essa pedida. Então, vamos observar como que vai ser aí o decorrer dessa situação envolvendo o Rony, que de forma primária, né, agora, de imediato, permanece no Palmeiras. Vamos ver como que vai ser aí essas negociações pelo atacante de 29 anos de idade. E falando sobre negociações, ponto final, último dia. O Vasco aguarda hoje a resposta do América do México para decretar ou não a contratação do atacante uruguaio Brian Rodrigues, de apenas 24 anos de idade, destaque no futebol mexicano. Jogador que tem passagem pela seleção uruguaia, tem um interesse muito forte do Vasco, que já chegou a uma proposta de 7 milhões de dólares. Eu já tinha falado sobre esses valores, né, anteriormente, já tem um tempo que eu falo sobre isso, que quando a imprensa mexicana disse que ele não vem mais, eu tinha falado sobre essa cartada final até na hora do Vasco, então se confirma, né, que o Vasco fez aí uma proposta por volta de 7 milhões de dólares por cerca de 60% a 65% dos direitos econômicos de Brian Rodrigues. Parece que o Vasco quer o uruguaio e é bom de bola. Mas é claro, eu quero saber a sua opinião. Vá lá nos comentários. É válido essa contratação por esse valor? Vai lá. É claro que é uma proposta muito boa, né, diante da porcentagem, né, dos direitos econômicos. Mas a gente vai estar observando mais de perto toda essa negociação, porque hoje é a resposta que o Vasco aguarda do América do México. Deixa o joinha para dar aquela moral, vai lá nos comentários deixar a sua opinião. Eu vou ficando por aqui, porque daqui a pouquinho eu volto com muito mais informações. Um forte abraço, saudações, Vasco.